2, 1. E E aí, aí lembra que tem mais Streamlabs. uma etapa. Não é mais uma etapa. Ele simplesmente resolveu demorar. Fala, galera do Debate Nerd. Os nossos, os nossos queridos guerreiros. Hoje a gente já começa nesse clima de amizade, de palhaçada, de piada, né? É a cerveja, entendeu? O cara tá tomando Heineken enquanto tá falando dos jogos mais difíceis desenvolvidos nos últimos anos. Enfim, o que eu vou dizer? Eu até comento assim, né, Ai, ai. que é, é um pouco de cultura de jogador, né? Por que tu faz a coisa do jeito fácil se tu pode fazer do jeito difícil, Exato. né? Aí entra, a gente acaba entrando no tema e um pouco da luta contra a dificuldade que está acontecendo na mídia, que é a questão de acessibilidade. Até vamos lá. O tema dessa semana é dificuldade em games e como um subtema, vamos dizer assim, é como a mídia está retratando isso como um quadro de problema de acessibilidade do jogo. Qual a sua posição sobre o tema, Avalski? De forma bem Uh, geral, antes da gente começar a debater ponto de a forma ponto. bem geral, jogo sem desafio não é jogo. Eu concordo plenamente. Tá? Em Quer que, acessibilidade, coloca no modo easy. então, uma das críticas que eu vi escritas em matérias é que o jogo não. Vários desses jogos que eu estou mostrando, como Dark Souls, Code Vein, apesar de que Code Vein pra mim tem um modo fácil, mas eu entro depois nesse detalhe. Remnant, Cuphead, todos esses jogos eles são difíceis e eles são feitos para ser difíceis e eles não têm um modo fácil e não eram para ter. Tá, uma pergunta bem simples. Que tipo de pessoa vai critica que um jogo que diz assim, olha, o nosso jogo é um jogo difícil, não é pra qualquer um. E aí a crítica da pessoa, esse jogo é difícil. Really? Cara, desculpa assim, eu não gosto de ofender. Eu não queria ofender teu setor como um Não, todo. tu tem que entender uma coisa, eu não me orgulho de ser jornalista, eu tenho vergonha, tá? Tá bom. Então, deixa eu fazer um comentário geral. O jornalista de game é um jornalista fracassado que não tem mais o que fazer e acha que o mundo, ainda assim, porque eles se acham os bambambam, bam, bam, acham que o mundo tem que se curvar ao joelho deles. Eu E só tenho que fazer quando um nenhum acréscimo, jogo faz isso. não é só jornalista de jogos, é jornalismo em geral tá nesse nível. Ah, bom, tá. Eu confesso que eu acompanho mais os jornalistas de jogos, os jornalistas de notícias. Eu geralmente só olho e digo, cara, como esses loucos estão mentindo, velho? E é fácil de achar que eles estão mentindo. Mas aí não tenho o mesmo nível de subsídio porque eu nunca vi. Não costumo ver entrevistas com esses caras. Eu costumo pegar só a parte informativa, vamos dizer. Uhum. É, mas eu acompanho mídia em geral e eu percebo que posso comentar que esse é um problema geral do jornalismo. Que, enfim, eu não quero entrar aqui numa aula de É, jornalismo, é, é. por que isso entra, mas vale um alerta, galera. Quando você está pensando muito igual ao que o jornalista está falando, cuidado. Ok, cuidado. Não estou dizendo que você está pensando errado, não estou dizendo que você está sendo enganado, eu só estou dizendo cuidado, porque você está tomando opiniões sobre algo que provavelmente você não tem acesso direto, não tem acesso aos dados mais importantes, aos dados imediatos, está se baseando por alguém que viu algo e você está se baseando por isso. Então, cuidado. Pois é, cada vez que eu vejo alguma matéria escrita sobre um tema científico, uma das primeiras coisas que eu faço é tentar encontrar o paper. Que é, cara, festival de balela que eu já vi escrito. Tu sabe que isso é o que eu faço sempre Aham. que eu vejo uma jornal. Ah, uma matéria. Enfim. Bom, vamos voltar. A gente tem Vamos um voltar, vamos hábito voltar. A muito gente, desagradável a de gente tem focar. mania de dispersar. É Mas que um tá, assunto puxa outro, mas enfim. a minha posição sobre o tema, tá? Eu acho que dificuldade de jogos não é uma coisa que tem que ter em todos os jogos, mas ele existe para grupos específicos e todo jogo precisa sim de algum nível de desafio. Isso não precisa necessariamente estar no tutorial.
como Dark Souls faz, porque honestamente o primeiro boss de Dark Souls tu deu a tua posição, a minha posição também é de que desafio faz parte da construção de jogo, e enquanto sim, Dark Souls ele é feito, e os jogos Souls-like, eles são feitos para um nicho bastante específico de pessoas que querem lidar com o desafio, que para eles faz parte da experiência de jogo. Isso ainda não quer dizer que esse jogo não é para todo mundo. Assim como eu, particularmente, não gosto de jogo de esporte. Eu acho meio chato jogo de futebol, por exemplo, no computador. Mas, na verdade, assim, quase todos os jogos, por definição, eles têm o que se chama de público-alvo. Exato. E isso se aplica a público-alvo. O problema que eu vejo é que as pessoas querem jogar algo que não é, elas não são o público-alvo e não querem jogar aquela coisa como, não, eu quero jogar como é feito pro público-alvo. Não, eu quero jogar como se fosse feito para mim. Pois é. E, sei lá, eu não... Eu meio que acho que todo jogo, por ter um público-alvo, ele tem que ser feito pensado para aquele público, porque é simplesmente uma decisão comercial óbvia de se tomar. Exatamente. Não faz sentido comercial, por exemplo, a Coca-Cola querer fazer propaganda como se fosse propaganda de cerveja. Então. Do mesmo jeito que não tem sentido um jogo que ele é uma série que é feita, conhecida pela sua dificuldade, começar a fazer um jogo com um modo fácil. Dark Souls 3, se tivesse um modo fácil, ia ser uma piada. O Devil May Cry 3, quando a edição especial, quando saiu o modo fácil, ele era uma piada. Exato. E então, até porque o modo fácil de Dark Souls não, de Devil May Cry é muito fácil. Tipo, o Devil, eu não sei se tu lembra, mas ele tinha uma outra pegadinha na história. Tu tinha que morrer. Sim. Tu tinha que 3 ou 4 vezes, ou 5, pra liberar o modo fácil. E daí o jogo tava basicamente: olha, já que tu é ruim, tipo. Meio assim que o jogo tava dizendo pra ti. Isso me lembra uma coisa interessante nesse espírito. Dificuldade se adaptar ao jogador não é inviável. Existem jogos com mecânicas dedicadas a isso. Um exemplo disso é Resident Evil 4, cujo número de inimigos, a taxa de agressividade da inteligência artificial é alterada, e eu tô pra dizer que altera até o dano. Isso eu não tenho. Essa última parte é a única parte que eu não confirmo. Eu também não tenho essa confirmação. Mas eu não duvido, assim, eu sei que muda muito a experiência, ao ponto de que speedrunners literalmente se suicidam múltiplas vezes pra lidar com sessões que vão ser difíceis e acelerar a evolução do jogo. Olha literalmente só. uma tática de speedrun. Isso eu já considero que é um exploit, mas enfim. Mas cara, speedrunner faz assim, speedrunner vai usar absolutamente todos os exploits disponível para ele, dependendo da classificação da run dele. Uhum. Por exemplo, Ocarina of Time existem existem vários tipos diferentes de run. Uma delas que tu literalmente buga o jogo pra tu... Aliás, eu não lembro se isso é em Ocarina ou em Majoras. Tu buga o jogo pra tu ir direto contra o último boss do jogo. Eu não estou dizendo exatamente que eu sou contra exploit, eu só estou comentando. Isso eu não considero, eu considero um exploit e que talvez o pessoal vá dizer assim que isso é um pouco fora da proposta de hoje, mas por isso que eu fiz o comentário. Claro. Mas é sobre como a dificuldade de jogo pode ser implementado aí, né? É claro que eu sei que o tema mais central aqui a gente vai falar de acessibilidade, como a mídia está criticando isso, mas dificuldades existem várias formas, né? Existe a dificuldade fixa, Dark Souls é um exemplo clássico disso. Os jogos Souls-like em geral são assim. Existe a dificuldade ajustada, que daí é quando tu mesmo tem controle sobre isso e tu escolhe. Jogo de luta direto é desse jeito. E tem essa coisa da dificuldade embutida
em que o jogo tenta se adaptar ao jogador. Pra mim, isso é um dos grandes brilhantismos do Resident Evil 4. Eu acho que isso torna a experiência de jogo bastante única. Porque à medida que tu vai te tornando melhor no jogo, tu ainda assim vai ter tem a chance de ter uma experiência única e uma versão desafiadora, porque agora tu tá tão bom no jogo que o jogo naturalmente já se adapta a ti e se torna mais difícil. Eu gosto da questão da dificuldade adaptativa, até por uma questão que é razoavelmente simples. Quando tu tá se saindo muito bem num jogo e ele pode ficar mais difícil, é um desafio agradável. Exato. Da mesma forma, acaba tirando o tédio do jogo. E às vezes a gente não tá num bom dia. Uhum. Então, tem essas questões, essa dificuldade dinâmica. Um outro, assim, pro pessoal que acha que eu e o Norit é muito parecido, na verdade, hoje é uma das coisas que a gente demonstrou como a gente não é parecido. Porque as listas que eu separei pra jogar, nenhum deles envolve Dark Souls. Tá? Não, é sério, por exemplo, uma coisa que eu comento da questão da acessibilidade e dificuldade, que eu posso trazer um exemplo assim que quem jogou vai entender, é o The Division 2. Eu não saberia, realmente, eu não joguei The Division. Qual é o problema do jogo? O jogo ele tem dificuldade envolvida na questão de que tu tem que montar as builds. Então, algumas builds requerem um grinding um pouco maior. Eu não sei como é que tá nas atualizações mais recentes, faz um certo tempo que eu não jogo. Tá? Mas assim, tem aquela questão, o Monster Hunter World ele tem essa questão do grinding, que vai, em certo sentido, ajustando a dificuldade. Então, uma coisa que não é intencional dos criadores, eu particularmente não considero Monster Hunter um jogo difícil, tá? Monster Hunter World eu concordo que ele não é difícil, ele é um jogo que tem mais ênfase em trabalho do que em dificuldade. Isso, então Monster Hunter não é um jogo difícil se tu jogar do jeito que foi, de certa forma, pensado. Não foi a intenção dos criadores quando eles fizeram, porque maior parte das dificuldades que tu passa jogando Monster Hunter tem a ver com tu não estar com um gear adequado para lidar com o monstro que tu tá lutando. Muitas vezes. Ou tu esquecer de comer, por exemplo. Passar na cantina. Mas existe uma outra possibilidade. Existe a possibilidade de tu intencionalmente ir com gear inadequado para ter o desafio. Eu conheço algumas pessoas já que fizeram isso. Eu ouvi dizer que tem louco que já virou o jogo sem nenhuma equipe, do tipo, só com uma arma. Uou. A arma do cara, o cara se deu o trabalho de fazer uma arma boa, porque se tu for com a arma básica tem monstros que tu não mata a tempo, né? Também tem a questão da afiação. Eu confesso que o único motivo pelo qual eu não uso as armas básicas é por causa da afiação. Nem me fala, cara. Da minha experiência desagradável com o Gold Raffian me traumatizou desde então e eu tenho cuidado bastante isso. Mas enfim. Eu tinha uma gana do Gold Raffian que tu não tem noção, porque foi muito mais difícil do que deveria ter sido pra mim. Por quê? Porque eu estava com uma arma com um DPS alto, mas afiação branca. Chegou ao ponto de que eu me irritei, voltei pra base, troquei pra uma Gun Lance, simplesmente porque a Gun Lance tem o tiro, e o tiro não dá a mínima pra tua afiação. Ela nunca dá bounce. Sim. Então, a primeira vez que eu fui enfrentar o Gold Raffian tava com uma arma de afiação roxa. Mas vamos aproveitar o tópico. Monster Hunter World, a dificuldade dele não está atrelada à habilidade, tanto a habilidade para o jogador. Ele exige a habilidade do jogador, senão tu vai levar uma coça, né? Eu ia dizer Mas que agora, o Monster Hunter ele é um jogo bastante voltado para a habilidade do jogador. Não concordo muito contigo nessa. Eu vou dizer, é que aí que tá, meu ponto não é que ele não é voltado para a habilidade do jogador, meu ponto assim é que se tu pega os índices de dificuldade, a dificuldade dele não, o peso dela não tá só na habilidade do jogador, tem um bom peso da dificuldade que tá na questão do grinding, de montar as builds, esse tipo de coisa. Então, é que aí que tá, é que pra mim isso faz parte da habilidade do jogador, não propriamente dito o esforço,
O esforço de sentar e fazer o grinding e conseguir os equipamentos, mas o planejamento. Mas, tá, vamos só esclarecer, mas tu concorda comigo que isso é uma habilidade diferente? Sim, sim, não é uma habilidade Tá. de tu saber o timing perfeito pra tu dar parry em cada ataque dos monstros, que nem... Bom, tem alguns boss de Dark Souls que, de boa, se tu não souber dar parry neles, tu tá ferrado. Mas essa. Então, a gente tá concordando, só se expressando de forma diferente. Quando tu. E aí entra um pouco uma certa crítica que eu tenho ao The Division 2, que é como é que eles aumentam a dificuldade no jogo. Eu assumo que eles jogam Eles, mais monstros na tela. eles simplesmente aumentam a barra de HP, aumentam. Tipo, isso não é uma. Artificial. É. Isso não é uma forma inteligente de aumentar a dificuldade do jogo, isso não é uma forma agradável, porque o grande ponto é isso te dá uma certa sensação de acessibilidade. Por quê? Porque na facilidade, nos dificuldades mais fáceis, qualquer um joga de boas. Só que o teu público hardcore, o público que quer o desafio, uma Vai hora olhar ele e dizer, tipo, ah, tá, só tá demorando mais a luta. Dane-se. ele, E aí, ele, pula fora. e tem uma certa sensação de a pessoa que se sente um pouco enganada Aham. pelo jogo. Tá? Isso, Nisso, isso é o mais crítico que eu vejo dessa situação. nisso eu acho que o Monster Hunter talvez não tenha tido a implementação perfeita, mas eu vejo a intenção deles e eu acho que foi muito legal o que eles tentaram, pelo menos. Quando tu compara o low rank, high rank, master rank, os ataques disponíveis para os monstros mudam. Aham. Isso é uma coisa que mostra que não é uma dificuldade artificial. O jogo ele tem uma progressão, ele tem um Isso. ritmo. Então, com todas as críticas que algum. Por exemplo, uma crítica que eu tenho com essa ideia de low rank, high rank, master rank é que tu essencialmente está reciclando o jogo. Sim. Tu tá de forma quase que artificial dobrando o teu tempo, ou nesse caso triplicando o teu tempo de jogo. Mas isso dito, os caras se deram ao trabalho de tornar a luta com cada um dos monstros pelo menos diferente o suficiente para que tu tenha uma sensação diferente. Oi, Duty. Aliás, eu até acho muito engraçado que volta e meia, porque eu tô ajudando o Jonathan a upar o personagem dele pra terminar o high rank. E eu às vezes começo a me esquivar de ataques porque a animação começa igual a uma animação de um ataque de Master Rank. Então. E eu já tô com a memória muscular de essa é a resposta que eu tenho. Sim, e isso é uma coisa que é interessante de destacar, porque é o seguinte, quando eu fui jogar o Monster Hunter World, e eu cheguei no High Rank, eu olhei, ok, agora eu vou ter que enfrentar os mesmos monstros. E teve um ou dois que eu morri, porque eu olhei, ele não dava esse ataque no Low Rank. E aí eu percebi, então basicamente tu pode considerar o Low Rank, na verdade, um grande tutorial. De certa forma, eu vejo o Low Rank como um tutorial pro jogo, assim, uma introdução. Com uma exceção, vamos dizer. A exceção pra mim do Low Rank é o Zora Magdaros. Porque essa é uma luta Sim. aqui do tipo, ser low rank, ser high rank não faz muita diferença, sabe? E eu, inclusive, vejo o Zora Magdaros como um marco de transição na história, mais do que propriamente uma luta. Não, mas isso é tranquilo. Ali é muito mais uma questão narrativa do que uma questão de gameplay ali presente. Aliás, é exatamente, aproveitando que o tema é dificuldade, eu quero falar uma coisa sobre o Zora Magdaros. Eu achei muito massa a primeira vez que eu vi. Eu morro de tédio desde então de lutar contra os Zora Magdaros. Porque é muito fácil. Não tem graça jogar contra os Zora Magdaros. Sim. É uma quest praticamente scriptada. Tudo que tu precisa ter, tu for com qualquer armadura, com uma boa resistência a fogo, tu não tem como morrer nos Zora Magdaros. Eu vou dizer um outro problema que eu vejo nessa luta. Qual? Quanto tempo tu efetivamente está enfrentando os Zora Magdaros? Praticamente nada. Porque Exato. tu só fica. Vamos ver. A parte que eu considero luta contra os Zora Magdaros mesmo é a parte dos core. A parte dos core, por favor. Tá, mas ali tu não tá enfrentando ele, porque o que ele tá fazendo contra ti efetivamente? Quase nada. O core dele tá explodindo. E ele tá jogando pedra em cima de ti. Só isso. Tu não...
E Tu metade não dessa sente luta é interrompida o Nergigante. Nergigante. Tu tem mais luta efetiva contra o Nergigante do que contra os Varanagras. Exato. Aí Sim, e a assim, parte da ponte. Aperte um botão aqui, aperte um botão ali, carregue algo pra cá, carregue algo pra lá. Eu não consigo. faltou, Isso não parece uma luta. faltou mais elementos pra tornar isso dali uma luta e menos um minigame. Exato. Eles tinham que ter feito o quê? Sentado pra jogar Shadow of Colossus. Uhum. Porque aí é que tá. Eu acho que se essa luta tivesse sido tipo Shadow of Colossus, teria sido muito mais desafiador e, portanto, muito mais interessante. E isso é uma coisa, dificuldade em jogo, existem dificuldades excessivas? É claro que existem. Qualquer um que já tenha jogado Dark Souls deve ter pelo menos um trauma. Pelo menos um boss que tu pensa assim, que merda que eu tenho que lutar contra essa desgraça. Sim, a dificuldade ela não pode ser entendida como algo negativo do jogo. Ela tem que ser entendida como algo que faz tu melhorar a tua habilidade. Sim. Até confessando a minha experiência, o meu trauma com Dark Souls, em Dark Souls 1, foi a luta contra o Artorias. Apesar de que eu adoro esse boss. Eu acho ele, foi traumatizante, porque passou uma trabalheira do cão pra derrotar ele. Mas é uma luta muito massa, porque parece um duelo. E a história do Artorias é muito irada. É Eu não de tenho longe nenhum meu boss problema com favorito. Dark Souls. Porque tu nunca jogou Dark Souls. É. Agora, uma coisa que eu sei, e foi uma coisa que até tu achou estranho quando eu comentei da luta do Azuri Rathalos e do Goldrath. E eu disse, eu achei elas legais. Então. E eu tive Ou o uma Brute experiência Tiger. bem diferente. Sim, o Brute Tiger. Que se tipo, e aí tu, mas é difícil, não sei o que. Sim, mas ela é divertida. É que aí que tá, eu não achei por causa que eu vi o meu ataque dando bounce e eu pensei, eu tenho que ir atrás do rabo dessa desgraça desse bicho o tempo inteiro. Ou a Matriarca. Eu queria o quê? Eu acho que ela teria sido divertida, sem contar, tipo, é claro, se tem Purple Sharpness é o de menos, a luta é bem de boa. A luta teria sido divertida exatamente do jeito que eu enfrentei, se fosse a cabeça e o rabo. Uma coisa que eu me toquei depois também é que se tu tá com uma arma pesada, Tu pode tu amaciar. pode amaciar e daí tu ganha novos pontos fracos. Sim, mas uma coisa que eu gostei dessa luta é que ela é uma luta em que o jogo ele não te ensina a lutar. Sim, tu tem que descobrir, tem que te virar. Exato. Isso, Então, isso sim, foi uma isso é coisa legal. que eu gostei muito dessa luta. Uhum. Porque pela primeira vez eu me senti um caçador. Uhum. Tá? E aí entra a questão, a dificuldade do jogo, ela tem que ser uma forma de te inserir na proposta do jogo. Se Dark Souls, aquele lá do, que agora esqueci, do copinho, Cuphead. Eu tava, por algum motivo eu tava me lembrando de Cup Noodles, pra te ter uma ideia de como é que tava a minha cabeça. Mas enfim, Cuphead. Outro jogo, se a proposta é ser desafiante, se o manual do jogo diz, olha, você vai morrer algumas vezes, não se preocupe, não se frustre. Agora tu entregou a idade, o Tá, manual do jogo. tá. Eu não tenho nenhum problema em entregar a minha idade. Mas o ponto é, se o manual fala isso, pô, eu quero experienciar essa dificuldade, essa frustração. Eu tenho uma outra. Eu tenho uma outra proposta, vamos dizer assim, com relação à dificuldade. Pra mim, a dificuldade ela tem. Assim como as mecânicas, tá? Não tudo dentro do jogo tem que fazer isso. Mas no geral, as mecânicas do jogo, incluindo aí a dificuldade, tem que fazer sentido narrativo. Uhum. Do ponto de vista, por exemplo, em Devil May Cry, se a dificuldade do jogo fosse aquela dificuldade insta-kill de cara, eu acho que é inadequado, entendeu? Eu Não, acho que concordo faz sentido plenamente. tu querer. Eu acho que faz sentido se tu quer o desafio, se tu quer ter essa experiência, legal, eu acho que é bacana. Agora, o jogo não faz sentido narrativo ser assim quando tu vê o Dante sendo perfurado por 50 lâminas e dando risada e indo ligar o rádio dele. Entendeu? É por Então aí. Não não faz faz sentido sentido. nenhum. Em contraponto, o Dark Souls ele é um jogo altamente feito em cima do isolamento.
E há quem diga, eu já vi interpretações, de que Dark Souls 1 ele é uma representação de depressão. E Eu já vi isolamento. comentando disso. Pois é, e isolamento e se sentir agredido pelo mundo, porque é essa sensação que tu tem do quão terrível é o mundo de Dark Souls pra ti. Faz perfeito sentido. Essa dificuldade faz sentido narrativo. Do mesmo jeito que as poções em Bloodborne, por exemplo, têm um sentido narrativo. Tu foi dentro da história de Bloodborne, o sangue representa o sangue dos antigos. Ele é ao mesmo tempo um gerador de um teu lado animalesco, vamos dizer assim, e desculpa, e uma fonte de cura. Então, a poção tem um sentido narrativo. Uma outra coisa, quando tu olha a dificuldade no mundo de Bloodborne, ela também faz sentido. Ela faz sentido porque tu tá literalmente tentando entrar num mundo de divindades chamadas Great One, que é toda uma raça diferenciada, sendo que um dos finais tu essencialmente vira um Great One, só que infantil. E Purei. toda a dificuldade, então faz sentido. Tu tá literalmente tentando ascender ao nível dos deuses. Tu é um mortal querendo bancar o Kratos. Faz todo sentido. Né? A dificuldade faz sentido na história do jogo. Não é exclusivamente a dificuldade tá ali para ter um desafio. Claro que esse lado é importante. Esse desafio tem que ser feito de uma forma que seja justa, ou seja, em que o jogo te dá todas as ferramentas para tu vencer essa luta. A dificuldade do jogo não pode ser algo simplesmente para ferrar o jogador. Isso. Ela tem que ser algo pensada para orientar o jogador sobre como ele vai proceder naquele mundo do jogo. E é um balanço difícil de obter, eu não vou negar isso. Existem jogos que são muito difíceis? Claro que existe. A própria série Souls comete alguns equívocos, vamos dizer assim, de dificuldade, mas em geral tu aprende, sabe? Uma coisa da dificuldade de Dark Souls é que em geral tu te irrita contigo mesmo quando tu erra. Porque tu sabe que tu tem todas as ferramentas para vencer aquela luta. Isso é uma coisa muito importante quando tu vai colocar dificuldade no jogo. Tu tem que deixar claro pro jogador, olha, tu tem condições de vencer. Tu não pode chegar... O jogador ele não pode ficar pensando se ele tem condições de vencer. Ele tem que ter certeza que ele ou não era para vencer ou que ele tinha chance de vencer e não conseguiu. Skyrim faz isso muito bem com os gigantes, em que eles usam a dificuldade de lutar contra os gigantes como uma forma de sinalizar ao jogador de que ele não tem que enfrentar essa jossa desse monstro naquele momento. E então. eu elogiando Skyrim é raridade. Porque eu não sou muito fã da série. Então, não me enche aí eu já não me enche o saco, Telegram. Não conheço tanto dos seus gostos por Skyrim ou falta de gostos, para saber. Eu joguei o Skyrim e o Oblivion da série Elder Scrolls. E joguei o online também. O online eu achei... O online pra mim ficou ruim. O Skyrim eu acho que ele é interessante, mas eu me irrito com a quantidade de fala que os personagens têm. Eu não tenho saco pra ouvir. Eu digo que o problema central que eu vi no online é o quanto o jogo ele não parece um MMO, mas ele tenta ser um. Tem muitas coisas lá que ele é mais um RPG offline do que um MMO. Então, eu achei que a execução dele tá esquisita, mas isso não seria o suficiente para eu sair desgostoso, porque Secret World, por exemplo, ele é um jogo cujas ele é
multiplayer, ele é Uhum. pensado como multiplayer, mas eu particularmente jogo ele como se fosse single. Eu não. Raramente Não, jogo com alguém. eu até não posso dizer que isso é algo que deixa o jogo ruim, eu só digo que é algo que faz eu pensar assim, não sei se eu entendi muito bem a proposta do jogo, porque Entendi. esse é o ponto. Não é um jogo que eu me animo tanto a jogar exatamente por esse motivo. Uhum. Aliás, por falar em The Secret World tem uma pegada de dificuldade bem única. Sim, porque a dificuldade do jogo não está tão atrelada A ao gameplay, combate. exato. Ele Até tá tem atrelado à elementos de combate. dificuldade. A gente tem que lembrar que tem bosses que são difíceis. A gente apanhou pra um, inclusive. Claro, mas isso faz Tipo, parte, até porque, como bom MMO, aliás, quando eu digo bom aqui, eu me refiro à qualidade do MMO, as uhum. mecânicas dos boss precisam ser aprendidas para tu completar as DGs. Sim. Aliás, nisto eu posso dizer que é uma dificuldade central de tanto de The Secret World quanto de World of Warcraft, quanto Final Fantasy XIV. Aliás, Final Fantasy XIV implementa este tipo de dificuldade de maneira excepcional. Eu considero Uhum. alguns dos boss de DGs, a Extreme Shiva, por exemplo. Cara, que boss desgraçado de difícil. É Meu. bom, é bom ver que tu realmente sente o que tu fala, não só pensa. Não, eu passei muito trabalho para derrotar a Extreme Shiva. Só que em nenhum momento eu achei que a luta estava sendo injusta. Eu sabia Uhum. que, eu estava relativamente mal equipado, então eu tinha que ser mais cuidadoso do que a maioria das pessoas. E B, e mais importante, eu não tinha dominado as mecânicas ainda. Então eu 100% olho e digo, não, é eu que tô rateando. Isso dito. Daqui a pouco eu consegui um pessoal que estava mais bem equipado. E mais importante, eu consegui gente que não tava fazendo merda nesse boss. Tu não. Então, quando tu tá isso é uma coisa que é muito importante perceber. Quando o jogo ele é feito para ser difícil em grupo ou quando ele é feito para ser difícil de forma sozinho, porque tem jogos que por serem feitos para serem difíceis quando se está em grupo, por serem feitos para ser difícil quando tu tá sozinho, é só colocar um grupo que ele fica barbada. Claro, a série Souls como um todo, na minha opinião, é uma piada nesse ponto. Se tu jogar em grupo, tu torna a maior parte dos boss meio ridículo. Minha humilde opinião. Aí entra a questão de que eu nunca joguei pra saber, mas eu já vi esse tipo de comentários e até vídeos demonstrando esse tipo de situação. O jogo até tenta, ele tenta se ajustar, tá? Ele tem um ajuste de dificuldade que tem a ver com o dano do monstro e o HP que o boss tem, com base no número de players que estão na sala. Uhum. Agora, cara, a maioria dos boss fica completamente perdido quando tu bota duas pessoas pra te ajudar. Ao ponto de que eu já cheguei, teve boss que eu evoquei NPC e eu não fiz nada. Caraca. Não precisa nem ser uma pessoa te ajudando. Tem os NPCs que, o que acontece? Dark Souls tem um modo fácil escondido, tá? Que é quando tu coloca Ele não é o intencional. NPC. É quando tu puxa, quando tu sabe a história para liberar as summons para lutar contra os boss e tu combina com isso uma classe mágica, Uhum. porque o jogo claramente não foi feito para jogar de longa distância. Dark Souls é muito de boa de long range, cara. A única coisa, eu diria assim, ó, o arqueiro jogar de arco e flecha em Dark Souls até é difícil, porque o tempo entre cada disparo é meio lento. E é fácil. O PVP com arco e flecha é praticamente impossível. Porque é muito fácil se esquivar de flecha. Hum, É muito barbada tu esquivar de projéteis. Os NPCs não erram esquiva de projéteis. caraca. Os únicos bichos que tomam hit de projéteis são os monstros. Porque os monstros, em geral, a maioria dos monstros não tem esquivas. Então, daí sim, daí é barbada. Bom.
Acho que a gente tem que avançar no assunto. Pois é. Mas a gente não entrou, a gente falou bastante de dificuldade, a gente trouxe bastante exemplos de implementação de dificuldade, mas eu acho que a gente não falou muito no lado da toda a polêmica que deu sobre acessibilidade alguns meses atrás, quando, aliás, meses não, já faz mais de ano, mas teve uma publicação que eu me dobrava de rir sobre um jornalista dizendo que o Cuphead ele era um jogo que discriminava contra pessoas com algum tipo de problema de locomoção, etc. É, tipo, uma pessoa que de alguma forma está debilitada, por exemplo, não tem uma mão. Aí eu olho e digo, bom, tá, daí tu pode jogar a maioria dos jogos nesse saco, porque segurar um controle com uma mão só é difícil. Não tô dizendo que é impossível. Isso é difícil. Tem teclados que são feitos especificamente para pessoas que têm alguma, vamos usar assim, peculiaridade e só possuem uma mão. Certo. Tá? Tem teclados que são feitos exatamente pensando mas nesse aí tu público. tem um equipamento excepcional feito para isso. Sim, e a maioria deles, até onde eu sei, não funciona para console. Exato. Cuphead tem para computador, então até é solucionável nesse ponto. Sim. Isso dito, eu conheço pessoas que conseguem jogar muito bem com uma mão só. E eu fiquei meio abismado. O melhor exemplo disso foi um cara que eu vi jogando com uma mão só usando a guitarra de Guitar Hero. Eita! Porque o número de botões que o Guitar Hero tem no controle é menor, certo? Sim. Então o que ele fez? Ele fez uma configuração bastante inteligente pro jogo. Acho que ele tava jogando Devil May Cry. E ele usa a guitarra como esse controle para jogar com uma mão só. É uma viagem. Mas deu certo. Funciona, isso é que é importante. Exato. Era uma coisa tipo, a alavanca travava a mira. Aí o direcional eram os botõezinhos. E o botão onde é o último botão era um botão de ataque. Uhum. E, então essencialmente ele só fazia um combo. E os dois, o cima-baixo, que é pra fazer a palhetada da guitarra, era o trigger. E é aquela coisa, esse um combo tinha que funcionar em todos os chefões, né? Sim, e cara, é uma loucura o que o cara fez, mas o cara virou. Aí tu compara com esse jornalista, porque é muito interessante que tem um vídeo desse cara jogando Cuphead. Ele não passa do tutorial. E eu vi. Olha a situação ridícula. Ele não consegue fazer um pulo do tutorial, tá? Que, se eu não tô enganado, a moral do pulo era pra tu treinar o parry do Cuphead. Uhum. Que quando tu chegou na bolinha, tu tinha que clicar o parry, porque daí tu essencialmente faz um segundo pulo e tu cobrir a distância. Uhum. Uma criança de 5 anos, o pai. Eu encontrei depois o vídeo na internet, uma criança de 5 anos, o pai deu o controle pro filho, o filho chegou e passou. Instantâneo, assim. Tipo, o guri errou uma vez o pulo. Ele simplesmente fez o pulo algumas vezes, até entender o que cada botão fazia. Uhum. E a hipótese passou pela cabeça dele, ele foi lá e tentou e ele fez. Então, quando eu tô entrando num jogo, geralmente o pessoal briga comigo porque eu ainda faço tutorial de alguns jogos, né? Uhum. Tipo, eu faço tutorial de jogo de FPS. Aí, eu não vou lembrar agora qual foi o jogo. Foi o primeiro jogo que eu joguei que a granada tava no G. Tá. E aí eu sei que eu fui jogar, o pessoal falou, o que tu fez? Eu fiz tutorial. Mas por que tu fez tutorial pra não precisar jogar? Olha, cara, o primeiro jogo que eu joguei que a granada joga no G. Aí o cara olhou, sério que a granada joga no G? Pronto. Eu olhei assim, tipo, tu não sabia? É por isso que tu faz o tutorial, gente. Exatamente. Aliás, pra aprender se tem alguma peculiaridade do jogo, o tutorial ele existe lá. Tutorial, manual. Né? Falando, por exemplo, eu vou pegar agora um exemplo de um jogo que. Um jogo não, tem vários que dá pra citar. Que se tu simplesmente pega o manual, faz muita diferença. Age of Wonders 1. No Age of Wonders 1, o manual tem a descrição de
todas as unidades de cada raça do jogo. E são 12 raças, cada raça tem umas 24 unidades. Não é 24, umas 12. E ainda tem lista de magias, esse tipo de coisa. Ou seja, se tu estudar o manual antes de começar a jogar, tu já sai com uma vantagem. E é o tipo de jogo que não tem... que ele não esconde as habilidades inimigas. Não, tu clica lá e tu vê. Uhum. Então ele é o tipo de jogo de estratégia, é um jogo de estratégia. Age então ele of te Wonders dá é um essas jogo que ainda vem informações. na filosofia. Ele ainda vem na filosofia tradicional de jogos, que quando os primeiros jogos foram lançados, por que existia manual? Existia manual porque as pessoas pensavam em jogos de videogame do mesmo jeito que pensavam em jogos de tabuleiro. O jogo de tabuleiro tem Uhum. que vir com um manual, porque tu não pode embutir o sistema de jogo para ser ensinado num jogo de tabuleiro. Tu até pode tornar as mecânicas dele intuitivas e tornar então a progressão dentro do jogo fácil, mas ainda assim tu tem que explicar o básico. Com os jogos de Sim, computador, tem a possibilidade de tu fazer tutorial ou tem a possibilidade de tu simplesmente fazer o quê? Fazer as primeiras fases serem relativamente fáceis ou limitar as tuas opções nas primeiras fases para que tu tenha a chance de ir se acostumando com as tuas opções à medida que tu vai jogando. Então exatamente. jogos têm mais opções para como te ensinar a jogar, mas ele ainda assim ele precisa te ensinar a jogar. Agora, quando tu tem Ele não um é que ele precisa te retardado, ensinar a jogar, ele precisa te dar a opção de tu poder aprender a jogar. Se tu acha que tu já sabe jogar e quer pular o tutorial, vá por conta e risco. mas daí é rateio teu. Não é que o jogo não tentou te Exatamente. ensinar. Não, mas aí que tá, o jogo ele precisa te dar pelo menos a opção, ele não precisa te forçar a fazer o tutorial. Sim. Que é o erro que às vezes eu vejo algumas empresas cometerem. Elas forçam todo mundo a fazer tutorial e o tutorial em nada acrescenta no jogo. Aí sinto informar, mas por favor, tire o tutorial. Então, eu acho que uma coisa que eu achei inteligente, por exemplo, no PSO 2, é que tu só é obrigado a fazer o tutorial uma vez. Todas as outras vezes, se tu criar um novo personagem, ele te pergunta: tu quer fazer o tutorial de novo? Uhum. Aliás, até no primeiro, ele te pergunta porque ele te dá a opção de tu entrar no Getting Started, que daí ele te deixa aí tu faz tutorial, ou ir direto pra nave, que daí tu pula todo o tutorial e tu já começa no lobby do jogo. Uhum. Então, nem assim. É só que realmente esse é menos intuitivo, porque tu tem que intencionalmente não clicar na parte do Getting Started, que é o que se espera do jogador, visto que tu tá criando teu primeiro personagem. Exatamente. Eu também até vou dizer assim, dentro do jogo, porque o jogo tem uma questão. A dificuldade do que eu vejo no PSO, ele tem a ver um pouco com o fato de que as classes são muito diferentes. E a sensação de jogar com elas é diferente. E aí, mas o que o jogo fez? Ele botou uma série de practice quests para tu experimentar cada uma das classes dentro do jogo. Tu pode fazer elas a qualquer momento. Confesso que tá Muito bom. E o jogo tem uma side quest que é literalmente só tu chegar e fazer qualquer uma das practice quests. Ou seja, Resolvido o problema. o jogo vai lá e ele te deixa fazer o tutorial. Tu quer fazer o tutorial da tua classe para aprender só as peculiaridades da tua classe, tu vai lá e faz. Tu não precisa fazer nenhuma das outras, apesar de tu poder jogar com todas as classes desde o começo do jogo. Uhum. E aí, quando tu decide, eu quero experimentar outra classe, faz o outro tutorial, experimenta. E aí, tu não vai perder Simple like nada. that. Tu não vai perder nada, não vai afetar o teu personagem em nada. E tu vai ter a chance de ter a experiência de jogar com todas as classes antes sequer de fazer qualquer troca e mudança de classe no teu personagem. E aí alguém vai me dizer que jogos não são acessíveis. Como assim, cara? Jogo mal feito talvez não seja acessível. Mesmo jogos mal feitos, raramente eles pecam por serem pouco acessíveis. Eles pecam muito mais por serem fáceis demais do que por serem difíceis demais. A única, vamos dizer assim, tem algumas dificuldades que eu considero meio injustas, sim, mas elas nunca são o default. Exemplo Sim. disso, a dificuldade a versão aquela, acho que é Devil May Cry, o nome da dificuldade do Devil May Cry, que tu morre instantâneo pra qualquer hit,
mas os bichos têm o máximo de vida do jogo. É uma estupidez. E, tipo. Oi! Ah, Oi! eu não cheguei. Eu vou te dizer assim: Devil May Cry 3 eu virei na dificuldade. A dificuldade mais alta que eu virei foi a anterior a essa, onde tudo morre com um hit, incluindo tu. Porque Caraca. é muito fácil daí. Tipo, a Sim, sim. dificuldade foi feita pra ser difícil e tudo que tu precisa são das pistolas. Tu limpa. A única exceção, vamos dizer, a única exceção são os boss. Os boss, sim. Os boss tem que. Eles estão com a vida no máximo e são insta-kill pra ti. E, cara, é tenebroso. Bom, aí é. Bom, vamos ser bem sinceros, a grande graça das lutas do Devil May Cry, em parte, são os chefes. Claro. E aí é que tá. Aí entra um outro lado. Tu te sente de como dificuldade é importante. Dificuldade é importante porque em Devil May Cry, por exemplo, na maior parte do tempo, os monstros são uma piada. O fato de que tu entende, depois de jogar 15 minutos de Devil May Cry, tu entende por que o Dante tá zoando com os monstros, a ponto de que chega um monstro que ele é uma serra ambulante, e a primeira coisa que ele pensa é, vou fazer minha barba. Sim. Faz sentido quando tu vê. Então, quando tu finalmente encontra um boss em Devil May Cry e o boss limpa o chão com a tua cara, honestamente, tu tava precisando da mudança de parâmetro pra começar a ter graça. E aí eu, pelo menos, essa foi a minha experiência jogando Devil May Cry. A primeira vez que eu joguei e cheguei no. Eu comecei pelo 3 e eu cheguei no Kerberos. E eu tomei uma coça do Kerberos. Eu vou dizer que a primeira vez que enfrentei o Kerberos eu também levei uma coça. E eu só tomei uma coça porque eu cheguei na arrogância. Eu cheguei tipo, tá, o jogo é de boa. Quando eu habilitar as dificuldades mais difíceis é que eu vou saber realmente como é que o jogo poderia ser. E eu tomei uma surra do Kerberos. E foi um momento, foi aquele wake up call, assim. Aí eu acho que eu morri umas 2, 3 vezes pra ele. E aí eu derrotei ele e foi de boa o resto do jogo. Mas por quê? Porque daí eu via chegado, tipo, vi o save point e eu salvava o jogo, comprava item de cura, aí eu me preparava pra luta. É isso mesmo. O jogo me ensinou, me dando essa surra no primeiro boss, que os boss não são a mesma coisa que enfrentar os monstros normais. Até porque os monstros normais são lentos pra caramba jogando Devil May Cry. Na verdade, depende dos monstros comuns. Eu sei que mais pro final do Devil May Cry 3 até chega alguns monstros que são relativamente mais desafiantes. Mas Claro. Em Devil May Cry 3, os cavaleiros, aqueles eu acho meio chatinho. Aliás, eu não lembro se é no 3 ou no 4. os cavaleiros são chatinhos. Eu sei que me irritava muito com as aranhas. As aranhas eu achava de boa. Eu Aquela me irritava morte, por quando causa. ela virou inimigo comum, ela aparece pouco. Ela é o Ela primeiro boss do parece. jogo, né? Sim. Ela é o primeiro boss, Mas. é a vanguarda. Isso. Depois que ela vira inimigo comum, ela fica chata, não difícil. Exato, porque quando tu tá preso ao cenário do boss, tu enfrenta ela isolada. Aí a luta é relativamente de boa. Quando tu enfrenta ela e tu tem os outros bichos na volta, aí a luta começa a ficar um pouco mais complicada, porque tu tem mais coisa pra balancear Sim, ela tem o de combater. teletransporte. E ela tem aquele teletransporte que faz ela aparecer de qualquer lugar. Aliás, isso me lembra que tem um personagem, um inimigo muito parecido no Devil May Cry 4, que é tipo um caranguejo com um manto negro. Que aí Ah, eu não vou tu tem lembrar. que. Tu luta contra ele pela primeira vez usando o Nero. E o truque é tu usar a garra, aquela, o Devil Hand dele, Ah, já lembrei. pra tirar o manto e daí tu mata o bicho que tá no chão. Aquele bicho, quando ele entra pela primeira vez, ele é completamente diferente o jeito de tu lutar com ele. Então Sim. até tu pegar o jeito, ele insere um nível de dificuldade E aí bem a gente tá interessante no falando jogo. de um negócio que é uma dificuldade inteligente, que tu tá inserindo mecânicas de gameplay nova e não simplesmente mais barra de HP. Isso. Até uma coisa que eu acho muito legal é exatamente que é a primeira vez que tu luta contra o. Não do Devil May Cry 4, do Devil May Cry 3. Acho legal que esse inimigo ele é introduzido como um boss,
E depois vira inimigo E comum. depois vira um inimigo comum. Porque daí tu já conhece as mecânicas dele. E quando ele vira um inimigo comum, tu já evoluiu muito como jogador. Sim, e tem uma outra coisa. Eu adoro jogos que eles inserem inimigos que depois. Chefões que depois viram inimigos comuns. Por que que eu gosto disso? Porque é uma forma de tu mostrar pro jogador o quanto ele evoluiu. É legal. Tá? Então aí o pessoal diz assim, mas. É meio Muita preguiçoso, algumas pessoas vão é achar. preguiçoso, mas é uma forma de tu dizer. Tanto que eu não gosto quando eles abusam disso. Sim. Eu gosto quando eles Entrando. fazem isso de uma ou duas formas, né? Tipo, Quando aquela tu coisa. tem Tu vai. um ou dois inimigos que passam por isso. Um inimigo, por exemplo, que eu acho que em Devil May Cry 3 não faz sentido dentro da história, mas é um inimigo que eu acho que poderia ter sido introduzido um inimigo parecido, com animações semelhantes. A Agnes e a Hydra. Agnes. As duas Sim, espadas. sim, eu sei. Eu usei muito aquelas das espadas. Eu gosto. É a minha arma favorita de Devil May Cry. E aí, Jonathan? Agnes e Rudra. Rudra, obrigado. O estilo de combate, que é um combate quase duelo daquele monstro, é um combate que eu acho que foi pouco aproveitado em Devil May Cry 3. E eu acho que teria sido Concordo. interessante ter aproveitado algumas das animações, por exemplo, feito um outro inimigo que pegasse bem esse estilo. O Devil May Cry 4 tem isso com as armaduras anjo, aquelas. Sim, inclusive tem um chefão que é baseado nelas. Sim, que é o irmão da guria, né? Isso. Vamos ver que é Eu não mais. lembro, na Agora, verdade, se é o irmão ou aproveitando, outro. a gente tem falado muito da dificuldade no lado difícil da coisa e como implementar bem dificuldade para trazer novos desafios ao jogador ou trazer storytelling. Tem um outro extremo que a gente não falou muito, que é falta de dificuldade e como isso prejudica o jogo. Eu separei algumas coisas nesse sentido. E o exemplo que eu quero trazer, para começar, é o Warframe. Porque eu confesso que a primeira vez que eu joguei o jogo eu pensei, nossa, é um jogo interessante, vai ser desafiante. Not really. 3 horas depois eu já olhei assim, sério? Tipo, Então, até tem algumas missões em Warframe que são difíceis, mas geralmente quer e dizer que tu aí tá mal entra equipado. Na verdade, tem algumas missões, por exemplo, quando tu vai caçar a. Eu conheço os nomes em inglês, então perdoai. Eu acho que em português é a Orb Exploradora, em inglês é a Exploiter Orb. A luta é muito divertida. E é aquela coisa. É uma dificuldade um pouco artificial, porque tu não pode sair atirando em todas as partes. E eu confesso que, considerando que tu tá enfrentando um inimigo gigante, faz sentido. Uhum. Tá, tipo, faz sentido ter pontos fracos e até ele ter formas de proteger esse ponto fraco. Não é do tipo assim. Clássico videogame, né? O inimigo com. Sim, isso é algo de videogame, não tem nenhum problema. E é algo que eu vi no Warframe ser muito mal aproveitado. Sim. Agora eu até admito que eles estão se esforçando mais nesse sentido. A Estrela da Morte tem um ponto fraco de videogame. Então assim, enquanto num filme talvez não funcione muito bem, em jogo é algo que funciona bem. É que de alguma forma tu tem que informar o teu jogador onde é que ele tem que atirar. Uhum. Bem ou mal é uma questão de mecânica. Se torna meio necessário. Pra mim, o meu trauma atual com essa questão de dificuldade mal implementada foi Pokémon. Porque o último Pokémon tornou obrigatório o uso de SP Share, ao ponto de que teve gente que se irritou, hackeou o jogo pra desligar o SP Share. Uou! Porque nos jogos anteriores... Uou! Pois nas últimas 2 gerações, tá? O jogo tinha isso, só que pelo menos era o quê? Era um item que tu recebia no começo e era um key item que tu podia desligar a qualquer momento. No Hoenn? É Hoenn, é? Hoenn? Hoenn, pra mim, é um reino de Senhor dos Anéis, mas segue. Não é... Tá, qual é a região de Pokémon que é Hoenn?
Ah, não, Que é Hoenn. onde Tá, tem Hoenn, a geração 3, segue. isso. Que acontece? Eu sei que era um item que não era nem início do jogo, era meio do jogo esse item. Cara, tu sabe o que tu tinha que fazer? Pra tu ter Asp Share no primeiro jogo, tu sabe como é que tu conseguia? Tu tinha que ter Não. 50 pokémons capturados, falar com um NPC Ah! totalmente secundário, sendo que tu já tinha. Tem toda uma subquest. Porque tu não é só com ele, tu tem que ter falado com o cara que é. Ter pego 10 pokémons, ter que falar com o outro que é pego 25. Aí tu pode falar com o que é 50. E outra coisa, era um item que fazia com que o segundo membro da tua parte recebesse experiência compartilhada. Eu lembro porque eu joguei o Firehead e E aí era tinha uma essa questão. equipe. Aí era uma equipe, era Inclusive, só uma um. coisa que eu elogio do Firehead é o como ele me incentivou a utilizar a Pokédex. Por causa disso. É, aí é que tá, E assim, tu tinha um benefício, tinha um além de tu benefício. olhar e dizer, ah tá, eu completei a Pokédex, yay! É, do tipo, eu não sou forçado, eu sou incentivado a usar a Pokédex, a É, capturar pelo menos um de cada Pokémon. Isso é uma coisa que a dificuldade tem que saber trabalhar. Não é uma forma de tu forçar o jogador, é tu incentivar. Por que muitos jogos que tem que farmar muito, eles acabam tendo problema? Porque eles não incentivam o jogador a farmar, eles forçam o jogador a farmar. sim, Como é que tu incentiva um jogador a farmar? Dando desafios diferentes. Muitos jogos eles têm muitos inimigos e são muitos inimigos desinteressantes. e isso é uma questão também, uma outra questão que eu ia bater é que a progressão vinculada a esse farm tem que ser opcional para a progressão do jogo. Exato. Isso é uma coisa, separar um pouco a narrativa do jogo de tu ser o OP do jogo. Exato. Até nisso Algo que é uma Final outra. Fantasy VIII fez isso muito bem, diga-se de passagem. Eu não Não vou dizer que o lembro, jogo cara, porque foi faz muito muitos bom, anos. mas assim, eu sei que tu podia ser super OP no jogo, mas para seguir a história, tu podia seguir de forma era mais tranquilo, ia ser desafiante. Uhum. Em alguns casos ia ser muito mais desafiante do que outros, mas era relativamente É que tranquilo. FF8, a única coisa que eu não esqueço é do quão roubado era tu deixar o teu personagem com pouca vida e basicamente ficar spamando Ah, sim. Ultimate. Aí o que eu fazia era do tipo, deixava dois membros do grupo preparados pra fazer o heal e deixava o Skull com pouca vida o tempo inteiro. Eu virei o jogo desse Inclusive, jeito. uma das personagens tem como limit breaker a capacidade de ressuscitar. Isso. E eu acho que era até um bagulho, tu ressuscitava e tu ressuscitava com pouca vida ainda por cima. Não, o limit break tem pelo menos uma das opções permite ressuscitar com toda a vida. Ah, Mas eu tá. acho que tu tinha que fazer upgrade. No começo, realmente, nos níveis mais baixos, Mas ela não tinha essa opção. era mais negócio tu ter o Limit Break que ressuscitava com pouca vida, que daí tu não tinha que baixar a tua vida de novo. Só que aí que tá, era barbada tu controlar isso, porque o limit break era vinculado ao upgrade da arma, não ao nível do personagem. Cara, então, eu lembro desses exploit. É só isso que eu lembro de Final Fantasy VIII. Final Fantasy VII eu lembro da história em detalhes, mas o oito eu lembro só dos exploits, porque eu passei pelo jogo. E eu virei, eu terminei, e eu mantenho até hoje que é muito bizarro ter o Squall vestido numa roupa espacial querendo salvar a Rinoa. Então, Aquele jogo é muito estranho. Por isso que eu gosto muito da teoria que dizem que o Squall morreu. Mas a gente tá viajando, a gente tá viajando. aí a gente já tá num nível. Uma outra coisa de dificuldade que eles tiraram em Pokémon e que me irritou é que eles colocaram que o super efetivo já aparece na descrição dos ataques. Desde que tu já tenha lutado contra o Pokémon. Não precisa nem ter capturado. Eu confesso que eu entendo o motivo de fazerem isso, porque com o passar do tempo, algumas coisas de Pokémon acabaram sendo meio senso comum. Mas tira a graça Tá? de tu aprender. A graça. E o problema é o seguinte: uma coisa é quando tu entra no jogo e tu vai explorar, outra coisa é quando tu é um veterano da franquia.
Então, quando tu é veterano na franquia, às vezes tu já sabe decore e é irrelevante. Quando tu é novato, é interessante tu aprender. Então é aquela coisa assim. Eu não senti, vamos dizer assim, não me afetou, porque eu já sabia quais ataques iam ser super efetivos ou não, entendeu? Uhum. A parte que me irritou é o seguinte, eu adorava. Eu adorei a minha experiência de quando eu era pequeno e eu tinha que. Essencialmente eu acabava estudando o jogo. Era uma dificuldade muito bobinha, vamos dizer. Desculpa. Era uma dificuldade muito bobinha, onde tu essencialmente. Só o que tu tá fazendo é tu tá jogando o jogo e memorizando algumas coisas, mas é que nem tu aprender a soltar os especiais de um personagem num jogo de luta, entendeu? Sim. É muito gratificante. A primeira vez, cara, eu adorava jogar Street Fighter. Adorava. E uma das coisas mais legais pra mim foi quando eu descobri como é que soltava o Super Hadouken. E aí eu comecei a testar novas combinações de movimento, eu descobri sem querer. Eu tava tentando soltar o Hadouken, eu apertei 2 vezes. E aí saiu e eu fiquei tipo, tá, não, mas peraí, mas eu tava fazendo isso. Eu fui pro treino e eu comecei a tentar. E isso, claro, antigamente nós estamos falando de uma época onde tu não olhava na internet as coisas, tu tinha um manual na revista. Ou então, tipo como no Monster Hunter World, tu tinha dentro do jogo as informações, um códex. Isso. Bestiary, né, o bestiário. E esse processo de exploração do jogo, esse processo de aprendizado do jogo era muito gratificante pra mim. E no Confesso que uma coisa que eu gosto ainda de jogos é esse processo de exploração e de aprendizagem. E eu até vou trazer um exemplo que é pode ser meio bizarro para algumas pessoas, mas ajuda a ilustrar o que eu quero comentar. Por que é divertido brincar com o pessoal das armas de Airsoft? É por uma questão de excelência, tu te torna cada vez, quanto melhor tu é, melhor vai ser teu resultado. Sim, e não só tu realmente tem aquela sensação, até com uma certa dor física e preparo físico, de que tu está numa guerra. Tá, ok. Tá, então assim, esse tipo de coisa, então assim, aprender num jogo é imersivo. Exato, tem essa questão de algo que tem um vínculo pessoal. Aprender no jogo é tu sentir que tu tá aprendendo algo mais do que aquela coisa do jogo. É por isso que. Por que são envolventes aquelas histórias japonesas que tu começa resolvendo o problema do. Ai, a gatinha da vizinha fugiu e no final da história tem que salvar o mundo. Por que essas histórias são envolventes? Por quê? Porque tu vai te envolvendo com o personagem, com a vida do personagem, e no final das contas, não sabia que poderia chegar naquele nível. E tu vai crescendo junto com o personagem. Isso é uma outra coisa. O desafio, a dificuldade do jogo e tu perceber o teu crescimento, a excelência da tua habilidade é algo gratificante, é algo que torna, de certa forma, te dá uma recompensa. E quimicamente isso acontece, na verdade tu tem disparos de endorfina. Pensa quando tu tá aprendendo alguma coisa, um exemplo muito simples, quando tu tá aprendendo um idioma, e daí tu pega aquele texto e tu diz, nossa, que texto difícil, não consigo ler. Aí tu vai continuar estudando o idioma, e lá pelo tanto tu pega aquele texto, nossa, agora eu consigo ler. Uhum. É assim com música, é assim com aprender uma nova língua, é assim com praticar um esporte, tu te superar e tu conseguir novos resultados porque tu cresceu é uma experiência gratificante. É claro que as coisas desafiantes em geral são assim. E então dificuldade acaba remover dificuldade de um jogo tira pra mim o lado central que torna pra mim jogos uma experiência tão apaixonante. Tem uma coisa que também é importante, que é a dificuldade artificial ou aquela dificuldade injusta, ela faz tu ter uma sensação de que tu está lidando com um universo injusto e daí o universo vai embora injusto, do jogo. Um universo injusto ele não é gratificante, porque o que é a questão da injustiça? É tu sentir,
não necessariamente está acontecendo, mas tu sente que teus esforços não são devidamente de forma recompensados. adequada. Tanto que, quando tu vai falar de estudos psicológicos na área dos jogos, o que o pessoal percebe? Sabe o pessoal do PVP? Aquele pessoal que geralmente o pessoal briga, nossa, como sou muito agressivo, não sei o quê. O pessoal do PVP, geralmente, eles têm mais facilidade para lidar com as decepções da vida. O pessoal que joga no modo easy, ele fica com uma certa expectativa de que a vida também vai ter um modo easy. Isso eu não sabia. Mas eu sabia que o PVP é, em geral, algo que ressoa mais com o perfil competitivo. Não só. As pessoas que fazem PVP, elas podem ser mais competitivas ou elas podem se tornar mais competitivas. E quando tu pega, por exemplo, pessoas que gostam de jogos cooperativos, se o jogo cooperativo tem um alto grau de desafio, tu pode estar falando de pessoas que, por estarem acostumadas com essas atividades de cooperativa com dificuldade, elas vão ter uma certa facilidade para, pelo menos em termos de sentimento, lidar com isso quando se fala numa relação empresarial, uma relação de negócios ou um grupo de trabalho. Sim. É claro que isso que a gente está falando não é assim, galera, tu vai jogar a partir de hoje jogos cooperativos e vai se tornar uma pessoa que sabe lidar melhor com todos os problemas. Não é assim que funciona, mas tem uma correlação. Existe um treinamento de habilidades que pode estar sim relacionado a tuas práticas em jogos, mas não é uma influência tão gritante, vamos dizer assim, como algumas pessoas retratam. Não tanto de habilidade, mas também como de disposição psicológica. Dá para se usar essa expressão. A disposição psicológica da pessoa se ajusta conforme as atividades de jogo que ela vai fazendo. Mas tem algumas habilidades que tu desenvolve por causa de jogos, por exemplo... Não, sim. Mas o ponto que eu estava colocando não era nem uma questão de enfatizar a habilidade, eu estava querendo enfatizar a disposição psicológica. Era mais isso que eu quis colocar. Até uma coisa, por exemplo, se não tiver dificuldade, um dos fatores mais positivos para mim que existe do mundo de jogos é ensinar o jogador a tomar decisões de maneira dinâmica e eficaz. Ou seja, tu encontrar soluções para problemas lógicos de maneira rápida. Porque tu é constantemente forçado no mundo dos jogos, pelo menos se o jogo realmente está te trazendo desafios, a tu ter que tomar decisões no momento, com base nos dados que tu tem à tua disposição. E esses dados muitas vezes são dados incompletos. Quando tu vai fazer, aí eu vou entrar um pouquinho no meu mestrado, perdoai, mas quando tu vai fazer análise de jogos digitais de RPG que tem decisões morais, tu está trabalhando com esse tipo de fator e também com quanto a pessoa é capaz de pensar numa complexidade moral. Ou quanto a pessoa reduz toda a moralidade a, por exemplo, um utilitarismo, que é o que boa parte dos jogos acaba fazendo. Quase todos os jogos eles são ruins em termos morais porque eles reduzem toda a questão moral ao utilitarismo. Ou seja, a melhor decisão é aquela que te dá a melhor recompensa. Sim, sem dúvida. E o que geralmente acaba acontecendo com sistemas de moralidades dentro de jogos é que tu ou vai ser um absoluto psicopata para conseguir todos os benefícios do lado maligno da história, ou tu vai ser um santo ambulante porque tem uma série de benefícios dentro do lado bondoso do jogo. E Cavaleiros da Velha República é um dos melhores exemplos no que diz respeito a isso. A série Dragon Age também, se não me engano. Eu vou te dizer, eu trabalhei no Inquisition, eu não conheço tanto o Origins e o 2 para ter uma noção com precisão. Eu sei que esse tipo de mecânica acontece, no Fable também acontece esse tipo de coisa. Sim, no Fable original. Aliás, eu não sei o nível que é. Eu tenho um trauma com a dificuldade do Fable, porque eu não queria envelhecer o meu personagem. Só que ganhar nível no jogo afeta a idade do seu personagem. Sim, ganhar todos os atributos afeta a idade do personagem. Isso. Aí pra te rejuvenescer, tu tem que ir no templo do Avon. Eu não sabia dessa história. Sim, de tempos em tempos, se tu fizer a doação pra ele, tu ganha 5 anos de juventude. Eu
Eu tenho que retomar o Fable e fazer isso pro meu personagem, pra virar o jogo do meu personagem. Inclusive, o único Fable que eu vejo o pessoal elogiar consistentemente é o 1. Ainda que o pessoal comente que em geral o 1 é fácil. Então, eu achei o 1 ele é fácil, a menos que tu faça como eu e fique ressentido. Eu não sabia disso que tu tá me contando. E eu fiquei ressentido de ver meu personagem envelhecer. E aí eu recomecei o jogo. E eu não passei de nível depois de um determinado ponto exclusivamente porque eu queria que meu personagem parecesse só um adulto. Eu maximizei todos os atributos, eu quase maximizei todas as magias. Porque, querendo ou não, o Fable ele tem essa questão que a gente comentou antes, de que as questões morais, na verdade, o que eu vi muitos jogadores fazendo? Eles, por exemplo, eles faziam tudo, que pegavam todos os benefícios de serem pessoas más, e depois se transformavam em pessoas boas. Pra pegar os benefícios das pessoas boas. Uhum. Então tá, senhores. Eu acho que com isso a gente termina o debate de hoje. A menos que tenha alguma outra colocação específica que tu queira fazer. Agora de cabeça eu não vou lembrar de nenhuma outra colocação. Então, foi um prazer a todos vindo para o debate. Até a próxima. Continuem lutando. Despeça-se, Avalski. Ah, sorry. Eu achei que tu já tinha terminado. Não, perdão. Até mais, galera. Eu tinha que fazer a zoeira, desculpa. Tchau, gente.